Eu sou a teacher Yasmin, eu ensino desde 2018 e eu tive a oportunidade de ser professora da Daiane num intensivão aí de 2 meses, antes dela ir para a Europa. Ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como foi um pouquinho durante as aulas, preparação. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da Daiane. Você pode se Oi, apresentar, Daiane. prazer, eu sou a Daiane, tenho 30 anos, né? Moro aqui em São Paulo. Atualmente trabalho aí com cursos de graduação. Sempre fiz inglês na minha vida, né? Sempre aprendi um pouco de inglês, mas eu nunca peguei firme mesmo para, enfim, né? Gramática, conversação. Eu acho que a gramática a gente sempre vê, né? Mas a conversação é muito difícil, ainda mais que a gente mora num país que não necessariamente a gente precisa falar inglês, né? Então aí fica mais difícil de aprender. Em 2022, né, eu comprei um intercâmbio. Eu tinha um intercâmbio, um sonho, né? E aí, quando chegou o momento de ir para esse intercâmbio, 3 meses, não, foram 3 meses, né? 3 meses antes de ir, eu conheci a teacher Yasmin através de uma indicação de uma amiga que ela já fazia inglês com ela. E eu joguei essa bomba aí no colo dela, né? Falando, olha, eu tenho um intercâmbio para ir e eu preciso aprender pelo menos assim o básico, né? Ou rever muita coisa. E é isso, eu tenho apenas isso para poder aprender e espero que dê certo. E deu super certo, estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. E aí você até comentou um pouquinho, não foi, né, que tentou em outros professores, assim, e, tipo assim, tava todo mundo com um receio ali, um pé atrás, de, tipo assim, é sério? Você tem 2 meses, o que dá para aprender em 2 meses? Foi exatamente. Eu procurei outros professores, né? E aí eu falei, olha, eu tenho intercâmbio para ir e eu preciso, assim, aprender pelo menos o básico, né? Aeroporto, enfim, pedir alguma informação, restaurante. Eu falei, né, eu tenho 2 meses. Aí nenhum professor quis segurar essa bomba junto comigo. Falou, não, que no mínimo eu tenho que ficar um ano aprendendo. E eu já tava entrando em desespero. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei a ver coisas da internet, comecei a estudar por conta própria. Aí foi quando uma amiga falou, não, ó, eu faço inglês, eu vou indicar ela. E aí conversei com a teacher Yasmin, foi a única que aceitou aí esse desafio de 2 meses para poder, antes do embarque. Coisas Sim, aí, tu consegue listar rapidamente? Que a gente viu claro. das aulas, assim? Claro, foi primeiro um ensino personalizado, né? Então, a primeira coisa que eu passei e que eu vi nas aulas foi a parte aí do aeroporto, né? Cheguei no aeroporto, eu falei, bom, e agora, né? Quando você chega no aeroporto, você consegue identificar por conta das placas, mas ainda assim você tem que passar pela imigração. Então, foi neste momento que eu me vi aí nas aulas, né? Porque teve essa aula de imigração, enfim, né? Para onde eu vou, o que eu vou fazer, quanto tempo eu vou ficar. Aí depois do aeroporto teve transportes, né? Pegando transporte ali para chegar até a minha homestay, né? Falando aí, no caso, né, com a minha anfitriã na casa. Então teve vários momentos aí que eu estudei, né? Que eu me preparei durante esses 2 meses que eu passei aí em Londres, né, em Manchester, foi muito bom para mim. Foi até alguns pontos turísticos, não foi? Tu já tem um plano de viagem? Tava quase sendo ali Foi. Eu também. falei para ela, olha, eu não tenho plano de viagem. Era na verdade, um intercâmbio, um sonho, né? E aí ela me chega com alguns pontos turísticos que eu poderia ir. Aí eu falei, ó, clareou um pouco minha mente. Eu falei, eu não tenho assim, eu vi uma coisa na internet que talvez eu vou, mas eu ainda não tenho nada planejado, nada listado ainda. Pois é. É sempre bom, né, você tentar se colocar ali no lugar da pessoa, por mais que, tipo, era a Daiane viajando e eu, assim, ó, indo junto, assim, tendo toda a experiência. Na minha cabeça, eu tava viajando lá com ela. Eu levei todo mundo para essa aventura aí comigo. Que o maior desafio, é claro, é primeiro você lidar com. Eu sempre aprendi o inglês americano, né?
e você lidar com o inglês britânico, tem uma diferença, mas o meu maior desafio foi lidar com outras culturas falando a mesma língua. Os países têm o seu sotaque, né? Então, vamos supor, um árabe falando inglês é complicado, é muito complicado, né? Um turco falando inglês. Então, acho que o meu desafio foi entender outras pessoas tentando se comunicar ali em prol da mesma língua. Também comentou, não foi um pouquinho... Se fosse um árabe, dois, era tipo metade da turma. Metade da turma. Era uma sala assim... Eu não lembro quantos alunos tinha, mas primeiro que só tinha... Era tudo homem, era eu e mais duas mulheres, né? Uma das mulheres, ela é coreana, que eu tenho muita amizade até hoje. Nunca achei que iria trazer essa amizade comigo, né? Porque ambos, tá todo mundo ali tentando falar uma língua, né? Claro, todo mundo com a sua particularidade. E, enfim, trouxe a amizade dela comigo. Tinha uma outra também, que era de outro país, árabe também, mas a maioria era árabe ali, então, e era um pouco difícil ali entender o que eles queriam passar, o que eles queriam. Acredito que eles também, né, teve essa mesma dificuldade, enfim, com outros países como o Brasil, enfim, né, como outras ali que estavam na mesma sala. Mas eram situações bem complicadas de entender, na verdade. Mas a gente acabava dando um jeito de se comunicar no final, né? Seja lá por mímica, ou às vezes não entendia, a gente jogava palavras no ar e eles acabavam pegando algumas. Mas foi o meu maior desafio, foi lidar com esses diferentes sotaques. Tinha indiano, eu acho que para mim um dos mais difíceis assim de entender é indiano, assim. Indiano. Na escola em si, eu não achei nenhum indiano, mas no aeroporto, que foi minha primeira experiência, né? Quando você pisa no aeroporto de Londres, primeiro eu achei que eu estava já no país errado. Falei, pronto, errou, né? Sei lá, o avião pousou no lugar errado, porque o que tem mais no aeroporto de Londres é indiano, por incrível que se pareça. E aí, um monte de indiano, e aí, para pedir informação, aí já começa por aí, né? Você vai pedir informação, porque eu tava meio. O aeroporto é enorme, né? Porque tem metrô dentro lá, e aí eu queria chegar na imigração e quem me atende, indiano, porque desde o momento que você chega, o momento que você sai, só tem indiano. É um lugar que só tem indiano mesmo. E é bem difícil. E aí, eles, acho que para mim entender também, eles acho que achou um pouquinho difícil. Porque quando eu falei que eu queria achar imigração, né? Eles me perguntaram se eu era do México. Não sei se os mexicanos têm o mesmo sotaque que o brasileiro falando inglês. Eu falei não, que eu era do Brasil, e eles me indicaram uma fila diferente, né? Então, mas a maioria ali do aeroporto de Londres é indiano. Essa aí realmente eu não sabia. Curiosidade. E aí, como você se preparou, né, para a viagem? Já deu ali uma baita de uma introdução. Tudo que você preparou, assim. Sim, também foi durante esses 2 meses, né? Eu já tinha comprado, como eu falei, um intercâmbio muito antes. Só que quando chegou nos últimos aí 2 meses para o embarque, foi onde a corda apertou e eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? Porque eu estava vendo vídeo na internet, eu estava vendo YouTube, né? Seguia outros professores de inglês, mas quando você estuda sozinha, você não tem uma direção do que e como estudar, né? Você vai pegando uns vídeos aleatórios. E aí foi como eu conheci a teacher Yasmin, né? A gente fez um plano de estudo. Falei para ela que eu precisava de um inglês britânico, né? E aí ela veio com o inglês britânico para mim. E a gente, né, se preparou ali durante esses 2 meses. 2 meses. Eu assim, não acredito até hoje. Como eu consegui 2 meses? Foram 8 aulas, é isso? Foi 8 aulas. 8 aulas. Aí, às vezes, a gente 8 aulas. um pouquinho ali para reforçar uma coisa ou outra, quando eu vi que tinha um pouquinho mais Sim. de dificuldade. E também eu via que ela tinha bastante base, né? Sabiam ir, sabiam como é que, isso aqui eu já vi, é um presente contínuo e tal. Mas na hora que ia, tipo, fazer um pensamento maior, que ia realmente construir a frase para responder, que era de fato que precisava comunicar, aí olhava para o lado, para o outro, meu Deus. Aí que ela ficou,
Tá, então realmente agora eu tô entendendo, né? Se eu não souber, não vai ter ninguém ali para me ajudar. Sim. E lá não tem essa coisa assim, você, eles têm que falar inglês e pronto, sabe? Até mesmo na escola onde eu estava, ninguém falava português, então, para eu pedir uma informação, para eu pedir a explicação do que a professora estava falando em aula, era tudo em inglês, né? Então, essa preparação antes me ajudou bastante, porque primeiro que eu já fui para o nível A2, né? Então, se eu não tivesse pelo menos uma preparação antes para relembrar o que eu já estudei ou para aprimorar o que eu já sabia, eu ia num nível muito, muito abaixo, né? Porque eu cheguei lá, tive que fazer aí um teste de proficiência e tudo mais. Então, me ajudou bastante esses 2 meses aí, com aulas focadas 100% no inglês britânico, né? E teve de tudo, teve aeroporto, teve restaurante, e tudo isso aí eu vivenciei lá, porque eu passei 30 dias, foram 30 dias bem aproveitosos aí, que eu fui em todos, tudo que a gente viu na aula eu passei por lá, e um pouco mais.